Olá, amigos da TV Legislativa, nós estamos iniciando mais um programa TVL Comunidade aqui pelo seu canal da NET, seu canal da BTV, canal aberto aqui da TV Legislativa e também através das redes sociais da Câmara de Vereadores aqui da cidade de Blumenau. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Este programa tem por objetivo tratar de assuntos aí pertinentes, assuntos latentes da nossa comunidade. Estamos recebendo com muito carinho aqui no plenário da Câmara de Vereadores de Blumenau, onde a gente utiliza como cenário. Vamos conversar com o Dr. Rafael Reinert, ele que é médico, dermatologista, ele que é especialista aí em implante capilar, né? Vamos falar aí, ele que é especialista em pele. Vamos falar com ele sobre este assunto aqui no Comunidade. Tudo bem, doutor? Um prazer tê-lo conosco. Bom dia, tudo bom? O prazer é todo meu. Doutor, estamos aí chegando no inverno, e no inverno aí nós temos aí uma transformação muito grande em termos de clima, em termos de tempo, em termos de temperatura, né? E com isso nós temos muitos problemas de pele, né? O que nós temos aí, quais os principais cuidados que a gente tem que ter com a nossa pele agora no inverno? Quando acontece a mudança de temperatura, principalmente aqui na nossa região, existem doenças que são mais prevalentes, né? Essas doenças, elas fazem com que a gente tenha que ter certos cuidados. Quais são? Principalmente se agasalhar bem, né? Fazer uma boa hidratação, que no inverno a gente acaba bebendo pouca água. Fazer hidratação com hidratantes também na pele. Evitar banhos quentes, banhos prolongados, que isso faz com que algumas doenças elas venham a aparecer mais no inverno. Uma das principais é a dermatite atópica, né? A dermatite atópica ela é uma doença que ela é passada de pai para filho, né? E ela tem um espectro que ela pode ser desenvolvida. O filho pode vir ou com dermatite atópica, ou com asma, ou com rinite alérgica. E a dermatite atópica ela tende a aparecer mais nessa época do ano, ou seja, agora mais no frio. É uma doença que ela atinge mais crianças, né? Então ali nas idades menores, e ela tende a melhorar com a idade. Mas é muito importante com que a gente faça um tratamento efetivo para que a criança ela tenha um bom desenvolvimento escolar também, porque a dermatite atópica, além de atingir a pele, ela pode também fazer com que a criança fique muito irritada por causa das lesões. A própria coceira pode atrapalhar no desenvolvimento escolar, na alimentação, pode fazer com que a criança, ela, na fase que é para ela ter o maior convívio social, causar um bloqueio. Então, é muito importante com que a gente faça o diagnóstico precoce, a gente possa iniciar o tratamento logo e, além do tratamento, a gente possa ensinar a mãe quais são os cuidados que ela deve ter em casa, que isso é muito importante, né? Os cuidados relativos à vestimenta, o tipo de roupa que deve ser usado, como a mãe deve lavar a roupa, não usar perfume, né? Lavar a roupa da criança em separado, contato muitas vezes com animais, que pode piorar a doença, banhos quentes, né? E prolongados, a mãe evitar com que banhos quentes sejam rotineiros e não pontuais, fazer com que a mãe tenha uma boa hidratação, porque a dermatite atópica ela é uma doença que ela fica na proteção, na barreira da pele. Certo. Então, a hidratação, às vezes a pessoa acha que, mas é só um hidratante. Não, o hidratante ele faz a função de proteção, certo, de barreira. Isso faz com que a doença, se ela iria ficar muito grave, às vezes ela fica com leves sintomas. E daí a gente consegue ter um tratamento mais efetivo. E essa hidratação, ela é feita através de loções e cremes? Isso. Então, depende como a gente pega o estágio da dermatite atópica. Às vezes, somente com hidratação e com cuidados básicos, a gente já consegue resolver. Como prevenir, o hidratante é importante? Importantíssimo.
Além disso, em casos um pouco mais graves, a gente tem que usar daí medicação, né? Certo. Desde corticoides até medicamentos em casos graves, ter biológicos, enfim. Mas, na maioria dos casos, a gente consegue resolver com boas maneiras, boas práticas em casa, associado à hidratação. Vai caindo a temperatura e a temperatura da água do chuveiro vai aumentando, né? Principalmente aí nas mulheres, né? Eu tenho 3 mulheres em casa lá, eu sei muito bem o que é isso. Elas tomam um banho muito quente, né? Mas essa temperatura elevada da água, ela pode trazer problemas de pele e principalmente também no couro cabeludo, não é, doutor? Isso. Então, a dermatite seborreica, ela é uma doença que quem já tem alguma predisposição a ter, o banho quente, ele piora bastante. Quando a gente fala em dermatite seborreica, a gente fala na caspa, né? Naquela crostazinha que tem. Aquela crostazinha, ela pode dar uma coceira, né? Um prurido, pode ter o incômodo de sair aquelas escamas. Em alguns casos, o paciente ele pode ter lesão dentro do ouvido, até aqui no peito, lesão de dermatite seborreica. E uma medida básica que a gente tem que fazer é não tomar banho tão quente. Então, uma orientação que o dermatologista dá é o quê? Esquenta um pouquinho a temperatura do banheiro, ou com aquecedor, né? Mantém ele mais fechado, para que não precise usar água tão quente. Porque às vezes, num dia muito frio, é claro que todo mundo quer tomar um banho quentinho, Quer compensar na água do chuveiro, né? quer compensar. É uma forma do prazer ali, né? De tomar o banho, mas é muito importante com que a gente mantenha uma temperatura, claro que não fria, mas uma temperatura morna e não ter banhos prolongados. A dermatite seborreica, muitas vezes, tem a necessidade da gente usar shampoos. Em alguns casos, medicamentos via oral, né, que pode fazer com que evite algumas outras doenças na sequência da dermatite seborreica, até como a perda de cabelo. Dermatites seborreicas graves podem causar perda de cabelo. Então é importante que as pessoas, no inverno, não tomem banhos prolongados, doutor. Isso. Então a gente, quando parte do princípio que a nossa pele tem que ser hidratada, e para hidratar ela tem que ter um certo manto lipídico sobre ela. Certo. Quando a gente toma banho quente, prolongado, com o uso de muito sabonete, né, a gente está fazendo o quê? A gente está tirando esse manto lipídico que serve como proteção. Essa proteção perdida, ela favorece a perda maior de água, a entrada de bactérias na nossa pele, né? E através disso aparecem algumas doenças daí de pele. Ok. Boa dica, então, né? E o câncer de pele, ele tem incidência agora no inverno também? Ele aparece? Tem muito tratamento que é feito no câncer de pele agora nessa estação? O câncer de pele depende do tipo, né? A gente tem o melanoma, que é um tipo genético e que também tem envolvimento do sol, mas muitas vezes ele é mais genético, né? E os outros tipos que são os mais comuns. Entre os outros tipos mais comuns, a gente tem 2 que se destacam, que é o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular. Esses 2 tipos, eles são ocasionados por um dano que a gente tem durante a vida. Então, não é um dano pontual. Então, a gente se expôs ao sol muito tempo e essa exposição prolongada fez com que apareçam os tumores de pele. Então, os tumores de pele, eles aparecem tanto no verão quanto no inverno. Por isso, é muito importante a gente ficar atento no inverno também. Existem alguns tratamentos que a gente faz no inverno que dão uma maior comodidade para o paciente. Então, é muito importante com que faça o acompanhamento com o dermatologista para quem já tem história familiar de câncer de pele e para quem já teve o diagnóstico de câncer de pele,
tanto no inverno quanto no verão. É importante, então, que as pessoas procurem um dermatologista em qualquer situação que se perceba na pele, principalmente nas pintas e manchas, né? Quando o paciente ele chega para o dermatologista no consultório, o dermatologista vai fazer um exame completo dele. Então, ele vai pedir para o paciente ficar de cueca ou de calcinha e sutiã e ele vai examinar toda a pele. Existe um aparelho que se chama dermatoscópio. O dermatoscópio, ele auxilia o dermatologista a verificar quais as lesões que já têm estruturas que caracterizam um câncer de pele e quais estruturas que caracterizam uma lesão pré-cancerígena. Através disso, ele faz a triagem do que precisa ser removido cirurgicamente e encaminhado para o patologista e o que pode ser tratado com medidas mais clínicas, desde creme até uma crioterapia. Certo. E no inverno também nós temos aí muitos fungos e cândidas que aparecem, né? Tem como prevenir também? O fungo, ele é um ser que ele gosta de duas coisas: calor e umidade. Como no inverno a gente usa roupas muito quentes, a gente acaba proporcionando para ele o calor e a umidade, geralmente em região de dobra, né? Virilha, entre os dedos do pé, né? Nas unhas, né? Então, os fungos eles se aproveitam desse momento para eles ali crescerem. Quando o fungo está na nossa pele, a gente deve tratar ele porque ele pode ser um foco de entrada, né, em cima daquela lesão para até bactérias que são mais graves. Além disso, o próprio incômodo do fungo, né? Então, a gente deve procurar tratamentos que sejam efetivos, tanto com o medicamento usado, quanto no tempo de tratamento. Alguns fungos, eles precisam meses de tratamento. Então, é preciso que você ache o seu dermatologista para que ele possa te auxiliar, não só no medicamento certo, mas no tempo que você deve tratar. Dr. Rafael Reinert, nós lhe convidamos aqui também para falar de um assunto que é bastante latente aí na nossa sociedade, que é o transplante capilar. Como o senhor é especialista em transplante capilar, eu quero falar sobre isso no próximo bloco. Pode ser? Pode ser. Atenção, carecas. Então, no próximo bloco, nós vamos falar um pouquinho sobre transplante capilar com o Dr. Rafael Reinert. É um minuto só e a gente já volta. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Estamos de volta aqui no programa TVL Comunidade. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que está nos acompanhando aí no canal aberto da sua TV Legislativa também, através da NET, BTV, através das nossas redes sociais. Milhares de internautas sempre nos acompanham e a gente fica muito feliz com isso. A TV Legislativa, além do programa TVL Comunidade, tem o programa Fala Vereador, TVL Cultura, temos também os jornalísticos aqui da nossa TV Legislativa, que é o Jornal da TVL, temos também aí o resumo da semana. Enfim, na sua grade de programação temos muitas opções para você, além das transmissões ao vivo, das comissões legislativas permanentes, das sessões que acontecem aqui, nas sessões ordinárias que acontecem aqui na casa. Então temos uma vasta programação para você aqui na sua TV Legislativa. E aqui no TVL Comunidade de hoje, para você que não acompanhou no primeiro bloco, nós estamos recebendo com muito carinho o Dr. Rafael Reinert, ele que é médico, dermatologista, especialista em transplante capilar. Falamos bastante sobre doenças aqui do inverno
com ele no primeiro bloco e agora nós vamos falar aí sobre transplantes capilares, né? Atenção, você que é calvo, você que tem as entradas aí, já está ficando preocupado, não quer ficar careca, agora já tem solução. E tem solução bem pertinho, né? Aqui no Brasil, porque até então nós tínhamos aí muitas opções no exterior, né? Agora temos bastante opções também aqui no Brasil. Doutor Rafael, me diz uma coisa, o senhor é especialista em transplantes capilares, né? Tem o implante e tem o transplante. Qual é a diferença dos dois? Basicamente, o implante capilar, a gente usa uma fibra sintética, ou seja, uma fibra que não é do organismo da pessoa. Uhum. O transplante de cabelo, a gente tira o cabelo do paciente. O próprio cabelo do paciente. Isso, a unidade folicular. Qual que é a diferença entre cabelo e unidade folicular? Quando a gente tira daqui de trás, um por um, a gente tira a unidade folicular. A unidade folicular pode ter 1 fio, 2 fios, 3 fios, 4 fios, 5 fios, né, que é o básico. Certo. Então, quando você tira daqui de trás a unidade folicular uma a uma e você implanta aqui na frente, você está falando do transplante capilar com a técnica FUI, que é extração de unidade folicular única. Certo. A técnica antiga que a gente usava, a gente tirava uma faixa daqui de trás. E essa faixa a gente cortava, separava em quadradinhos e implantava ela. Só que essa técnica não ficava um aspecto totalmente natural. Ficava um pouquinho aquele cabelinho de boneca, aquele chumacinho. Sim. E com a técnica nova, que essa técnica foi, a gente tem a capacidade de implantar um por um e que dá naturalidade aos cabelos. Entendi. E me diz uma coisa, antes as pessoas tinham que ir para o exterior para fazer isso, né? Eu me recordo que até a Turquia era um grande centro onde as pessoas procuravam fazer essa questão aí do transplante capilar. Mas agora o Brasil fortemente tem vários especialistas, o senhor é um deles, né, que faz esse tipo de tratamento. A história, né, do transplante começou na Segunda Guerra Mundial. Uhum. Um médico japonês, Dr. Okuda, ele fazia o implante em grandes queimados no pós-guerra ali. Só que, durante a guerra, na verdade, né? Só que o que aconteceu? Ficou meio esquecido por um tempo. E daí, nos Estados Unidos, ali pela década de 80, né? Começou a se divulgar, a década de 90, o transplante capilar com a retirada da faixa. Certo. E ali pelos anos 90, início dos anos 2000, se disseminou a técnica de retirar um por um. Por quê? Porque houve uma melhora nos instrumentos que a gente fazia a retirada. Uhum. Então, como nos Estados Unidos tinha um alto custo, alguns cirurgiões da Turquia, da Europa, foram lá aprender e pelo baixo custo, muita gente ia operar lá na Turquia. Olha só. Por que eles conseguiam um custo menor? Porque o sistema médico nos Estados Unidos, por $100, por ter uma moeda mais alta, faz com que tenha custos mais elevados. Certo. E lá na Turquia os custos eram mais baratos, né? Uhum. Claro que existem, como qualquer tratamento que vai ser feito, como qualquer coisa que a gente compra, existem os de alta qualidade e os que têm uma qualidade um pouco inferior. Quando você procura um serviço com uma qualidade muito superior, né, que tenha mais cuidados, que tenha centro cirúrgico especializado, que tenha médicos, uma equipe que trabalha por trás e não só você vai ter um custo parecido com os Estados Unidos. Só que quando você oferece também um trabalho, às vezes, um pouquinho menor, né, você também não tem aquele resultado, mas você oferece um custo mais baixo. Né? E muita gente ia para lá. Então, no Brasil, ali depois dos anos 2000 e mais em 2010, ali começou a aumentar o número de cirurgiões capacitados e com isso também a técnica ela fica de mais fácil acesso para todos. E hoje está esse boom aí do transplante capilar
no Brasil, né? Que já não é mais tão caro, né? Já é mais acessível Sim, para sim. todos, né? Hoje já é um preço acessível, um preço mais baixo do que as cirurgias plásticas convencionais que as mulheres fazem, né? E também o acompanhamento está mais fácil. Então, todo mundo acha que é só fazer a cirurgia, né? Mas é muito importante você faça uma pré-avaliação para que seja verificado se você realmente é candidato a fazer o transplante, se você deve fazer naquele momento, ou se existe algum tratamento para você fazer antes do transplante. Porque muitas vezes o transplante ele não precisa ser realizado naquele momento. Pode-se esperar um pouco. Tem remédio que pode ajudar, algum tratamento que pode, Sim. alguma técnica que pode ser utilizada? Então, hoje já existe até um teste genético que pode auxiliar a gente na escolha do melhor medicamento, o nome é tricoteste. Além disso, tem o tratamento clínico com a experiência do profissional. Ele pode usar medicamentos que fazem segurar a queda, que são os inibidores da dihidrotestosterona, né? E também existem medicamentos que melhoram a circulação, medicamentos que são vitaminas que fazem ajudar no crescimento, mas o mais importante disso tudo é ele ter um diagnóstico do tipo de alopécia, ou seja, do tipo de perda de cabelo que ele tem. Por quê? Porque quando a gente fala em perda de cabelo genético, né, ou seja, a alopécia androgenética, a calvície, Certo. esse a gente tem bastante medicamento que a gente pode usar, a gente tem o transplante de cabelo que a gente pode usar, hoje já tem célula-tronco mesenquimal, né, que a gente pode injetar esse tipo de célula-tronco, a gente possui essa tecnologia, Certo. mas o diagnóstico a ser feito é o mais importante, porque tem doenças que elas, que não pode ser feito o transplante de capilar. Isso que eu ia perguntar para o senhor. Todo careca pode fazer o transplante capilar? Então, se for por causa genética, né, por alopécia androgenética, por causa genética, Certo. desde que ele tenha uma área doadora, ou seja, ele tenha cabelo para ser transplantado, pode ser feito. Certo. Pode ser feito, abre aspas. Se ele tiver alguma doença sistêmica que não permita uma insuficiência renal, uma doença cardíaca descompensada, enfim, alguma doença crônica, ele pode realizar o transplante. Certo. E me diz uma outra coisa, doutor. Se a pessoa não tiver nenhum cabelo na cabeça, mesmo assim ele pode fazer o transplante? Existem algumas doenças, né? Vou dar o exemplo do nosso ex-governador Espiridião Amin. Certo. Ele teve uma doença chamada alopecia areata. A alopecia areata, ela pode acontecer desde pequenas falhas até a perda completa dos cabelos de todo o corpo. Nesses casos, ele não tem área doadora para se fazer um transplante capilar. Ou seja, ele não tem folículo. Nesses casos, se fosse o desejo dele muito grande, a gente poderia optar pelo implante capilar. Ou seja, usar uma fibra Certo. para que seja feito o implante. Além disso, hoje também tem as próteses. Ele poderia optar por uma prótese capilar. Certo. Mas então tem solução para todo mundo? Existem casos, como uma doença chamada líquen planopilar, que há perda dos cabelos. Essa perda é uma doença autoimune, que a gente primeiro trata com medicamentos, né? E que em alguns casos não podemos avançar para outros tratamentos. Daí a prótese capilar ainda é o tratamento que a gente acaba escolhendo. Certo. O senhor que faz transplante todos os dias aí, né, aqui na cidade de Blumenau, o senhor, isso funciona para toda a vida ou não? Tem que cuidar, tem que ter uma manutenção, tem que fazer de vez em quando, como é que é? O transplante capilar, o cabelo que a gente tira daqui de trás e bota para cá, ele não tem um receptor para uma substância chamada dihidrotestosterona,
Então, todo o cabelo que eu tirar daqui de trás e botar ele para cá, ele não vai cair mais. Contudo, depende do grau de calvície que o paciente tem, eu posso transplantar aquela área da frente no primeiro momento e depois de alguns anos a área de trás cair. Daí, nesse caso, ele vai precisar de uma segunda sessão para poder cobrir a área que caiu ali de trás. Mas os cabelos que foram transplantados, esses não caem mais. E ficam para sempre ali. Crescem normalmente? Tudo normal. Olha só. Claro que a gente sempre tem que fazer abre aspas, se esse paciente tiver uma doença crônica, um tumor, tem que fazer um tratamento oncológico, Certo. isso pode vir a cair, como cairia o outro cabelo dele também, né? Mas por queda genética, esse cabelo não cai mais. Doutor, e se a pessoa passar por uma quimioterapia, que geralmente cai os cabelos, e ela fez o transplante, esse cabelo volta a crescer ou não? Daí, como depende o tipo de medicamento da quimioterapia que foi usado, o tempo que ele teve que fazer o tratamento da quimioterapia, é muito importante que esses pacientes façam um acompanhamento com o dermatologista para que se inicie medidas que a gente consiga fazer teoricamente mais preventivas para que essa calvície, após o tratamento, ela tenha uma reversão do número maior possível de folículos, né? Ou seja, a maior parte daqueles que caíram voltem a crescer novamente. Doutor, eu estava fazendo algumas pesquisas ali, até mesmo para fazer a entrevista, e eu me deparei com clínicas estéticas que prometem fazer implantes capilares. Isso realmente não é possível, né? Quem pode fazer implante capilar é somente o médico especialista, o dermatologista especialista, ou até mesmo o cirurgião plástico, é isso? Exato. Todo procedimento cirúrgico é necessário com que ele seja realizado por um médico especialista. O procedimento cirúrgico envolve que a clínica tenha um centro cirúrgico habilitado, um anestesista presente, todos aqueles exames pré-operatórios eles sejam realizados, um acompanhamento antes da cirurgia para ver se o paciente é apto e um acompanhamento ali no pós-cirúrgico. Então é muito importante que quando o paciente procure um profissional habilitado, ele entre lá no site, né? Existe hoje o site da Sociedade Brasileira de Dermatologia e basta ele escrever o nome do seu médico lá que vai aparecer se ele é habilitado ou não. A mesma coisa acontece na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. É só ele entrar, colocar o nome do médico dele lá que vai aparecer se ele é habilitado ou não. Então, são duas coisas que eu sempre gosto de falar para o paciente que é importante. O boca a boca, né? Ele conversar, uma indicação de alguém que já fez o procedimento. E o segundo, ir lá conversar com o seu médico e ver essas questões, né? Porque acima da estética está a tua saúde. E a tua saúde depende dessa segurança, né? Verdade. Doutor, o senhor já fez muito implante, muito transplante? Aqui na nossa região, a gente já fez centenas, né, de transplantes. Estamos tendo bons resultados, estamos com uma equipe maravilhosa. Então, hoje, durante o transplante, são 10 pessoas que realizam junto comigo. Então, é uma equipe bem grande. É importante que essa equipe ela seja bem treinada para que a gente consiga colocar o máximo de unidades foliculares por transplante e, com isso, ter o melhor resultado estético possível, né? Então, quer dizer que só fica careca hoje quem quer? O transplante ele tem um certo custo, então não é só quem quer, e ele tem que ter essa avaliação pré-operatória. Mas, é claro, o acesso está muito melhor do que há 10, 15 anos atrás, os tratamentos evoluíram muito, o paciente não precisa deixar de trabalhar. Antes eram cirurgias que ele ficava afastado do trabalho durante 20, 30 dias. Hoje a gente está falando que se o paciente operar numa quinta-feira, na sexta ele tira o curativo, na terça-feira ele já pode voltar a trabalhar com certo cuidado, mas já pode voltar a trabalhar. É uma cirurgia que praticamente não tem dor
Então, para os homens, incomodava muito a questão da dor no pós-operatório. Essa praticamente não tem dor. E então está muito mais acessível. Tá certo. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui no programa TVL da Comunidade. Tínhamos muitos outros temas para abordar. Espero contar com o senhor em outras oportunidades. Um abraço, muito obrigado aí pela confiança e pela atenção. Tá certo. Conversamos com o Dr. Rafael Reinert, ele que é médico, dermatologista e ele que é especialista em transplante capilar. O TVL Comunidade fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até o nosso próximo encontro.